Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus, essa manhã é a manhã que Deus preparou para nós. E é uma alegria estar aqui no nosso culto online, na sala da minha casa, juntamente com o Caio, a nossa equipe. É uma alegria estar conectado com você nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Eu sei que são tempos difíceis que estamos vivendo, em meio à pandemia, toda essa crise. Infelizmente nós não podemos ter os nossos cultos presenciais, devido ao Covid-19, ao decreto estadual, toda essa situação, mas graças a Deus que nós temos esses meios para chegar até o seu lar, a sua casa, e é uma alegria para nós estarmos aqui compartilhando, louvando a Deus, adorando ao Senhor, participando desse momento todo especial na presença do nosso Deus. Eu quero começar lendo o Salmo de número 34. Salmo de número 34 é um lindo salmo, onde o título é Provai e Vede que o Senhor é Bom. É um salmo de Davi, é um salmo davídico, quando ele se fingiu de louco na presença do rei Abimeleque e foi expulso por ele. Ele pôde ver a mão graciosa de Deus, protecional de Deus, a proteção do Senhor com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com tudo aquilo que ele estava vivendo e tendo, né? Então, hoje, mais do que nunca, o Salmo 34 é uma realidade para nós. Precisamos da proteção de Deus, precisamos do cuidado do Senhor para conosco. O Salmo 34 diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todas a uma voz lhe exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Recebe essa palavra para o seu coração. Que Deus te livre, que Deus te liberte, que Deus arranque do seu coraçãozinho, da sua alma, todos os seus temores, os seus medos, aquilo que te atormenta. E aí os 5, contemplai-o, ou seja, contemplai a Deus e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Vexame aqui é vergonha, desonra. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Olha que promessa maravilhosa Deus tem para você, para mim. Nos livrou de todas as tribulações. O que nós estamos padecendo é isso: uma tribulação, uma provação, uma dificuldade, uma luta, problemas, sejam crises existenciais, crises sanitárias, de saúde, seja crise econômica. Deus vai nos livrar de todas as tribulações. O céu também é um exemplo do livramento humano de todas as mazelas e tribulações dessa vida. O anjo do Senhor
ele se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tomara que seja o seu caso, querido, alguém que se refugia no Senhor, alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você pode descansar. Vou repetir: bem-aventurado o homem, a mulher, o ser humano, que nele se refugia, porque esse Deus maravilhoso, ele cuida de nós, ele tem livramento, ele tem libertação, ele tem cura para você, ele pode consolar o seu coração, né? Ontem nós tivemos a notícia, mais de 1990 e poucas pessoas vieram a falecer, né? Olha quantas famílias enlutadas, quantas famílias sofrendo a perda de seus entes queridos, seus familiares, mas nós estamos aqui, queridos, para clamar em favor daqueles que sofrem, para orarmos e entrarmos na brecha a seu favor também, para que Deus te console, para que Deus te abençoe, para que Deus te proteja, para que Deus te livre de todo mal, que Deus venha iluminar a sua vida e o seu coração nessa manhã, na presença do Senhor. Amém. E nós vamos começar cantando, e antes de cantarmos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque te amamos, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é precioso. Ó Deus, nós te louvamos nesse lugar, a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder para todos sempre, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Abençoa cada casa, cada família, Pai, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Sejam agraciados pelo Senhor. Que a proteção do Altíssimo esteja sobre nós. Que possamos estar nesse lugar mais seguro que existe, que é em Cristo Jesus. A sombra do Deus Altíssimo, a sombra do Onipotente, Pai, debaixo das asas do Altíssimo. É onde nós queremos estar, Pai. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Certamente a bondade do Senhor e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias e habitaremos seguros na casa do nosso Deus. Que a nossa casa seja a casa de Deus, que o nosso coração seja, ó Deus, um trono para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Abençoa os teus filhos, a tua casa, a tua família, o teu povo, a nossa igreja, Pai, Igreja Casa na Rocha. Ó Deus, abençoa cada um dos meus irmãos e aqueles que nos assistirão também. Sejam agraciados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a nosso Deus.
todo o poder, Senhor, para todo o sempre. Glória a Deus. Vamos construir a nossa vida no Senhor Jesus. Glória a Deus. Dessa canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, eu sou teu. Aleluia, Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, eu sou teu.
expressão de amor, de dedicação, de fidelidade ao Senhor, querido, traga seus dízimos e as suas ofertas através da internet. Nós estamos colocando na tela os meios como você pode declarar a tua adoração, o teu louvor ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:9, nós devemos honrar o Senhor com as primícias das nossas rendas, com os nossos rendimentos, com aquilo que cai na nossa mão. É uma maneira de nós adorarmos ao Senhor, declararmos que Ele é tudo para nós, que Ele é a nossa riqueza, que Ele é o nosso tesouro, que Ele é o nosso castelo forte, que é Ele que nos prospera. É uma maneira de você declarar a sua dependência do Senhor e ao mesmo tempo se tornar um parceiro fiel, um contribuinte fiel da obra do Senhor, da casa de Deus, dessa família pastoral, dessa comunidade local, através de um ministério itinerante, muitas vezes finais de semana, ministrando em outros lugares, discipulando pessoas, visitando famílias, restaurando casamentos. Você pode fazer parte de tudo isso, sendo um semeador na obra do Senhor. Glória a Deus. Nós temos aí a nossa chave Pix, se você quiser mandar um Pix para nós. Tem também as nossas contas bancárias, você pode anotar e na segunda-feira fazer o seu depósito ou a sua transferência. E também você pode apontar o seu celular e através do cartão de crédito, boleto, através do site Casa na Rocha, ou então aí na tela, apontando o seu celular para o PicPay, você pode cadastrar e através do cartão de crédito e boleto bancário, você pode fazer a sua doação. Lembre-se que a Bíblia diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você quer ser grande no reino de Deus, tenha um coração generoso, tenha um coração doador. Aleluia, semeie, seja um cooperador fiel na obra do Senhor. Aleluia, Senhor, nós queremos construir a nossa vida em Ti. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Igreja Casa na Rocha, que Cristo seja o centro, que a Tua palavra seja o fundamento, Pai, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, te agradecemos por cada irmão conectado conosco, por cada família, ó Deus, representada, casas, vidas, famílias, nos ouvindo, ó Deus, diariamente, através dos nossos devocionais, através dos nossos 3 cultos online, toda terça-feira às 8 horas, toda quinta-feira às 8 horas, e no domingo pela manhã estamos aqui, Pai, para te adorar, para ministrar a Tua palavra, para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor seja entronizado no meio dos louvores do Teu povo, no meio da ministração da Tua palavra. O Teu Espírito Santo, ó Deus, opere em cada coração, gerando uma fé pujante, uma fé corajosa, em meio aos desafios da vida. Levanta um povo vencedor, um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te amamos, Jesus. Glória a Deus. Como é bom adorarmos o nosso Deus, né? Exaltarmos. Essa música é muito linda. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, né? Que coisa linda. Que Jesus seja o centro da sua vida, da sua casa, da sua família. Que a palavra de Deus seja o fundamento do teu coração. Lembre-se que o crente tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a sua regra de fé e de conduta. Então nós não vivemos por achismos, nós não vivemos por aquilo que os outros dizem, nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, e é essa palavra bendita que nós queremos honrar nesse momento. Sempre nós temos diante do Senhor, essa palavra ela tem primazia. Eu quero ler com vocês o nosso texto-chave, Romanos 1:18. 1:18. Romanos 1:18 é o texto-chave dessa série de estudos, onde nós temos visto, né, vários atributos de Deus, várias características e virtudes de Deus. Nós vimos em primeiro lugar que Deus é conhecível, ou seja, Deus se revela ao homem. Ele faz questão de se fazer conhecido até você, que você o conheça, que você cresça na graça, no conhecimento, em estatura e maturidade diante dele. Nós aprendemos também que Deus é independente, ou seja,
o Criador é uma coisa, a criatura é outra, a criação é outra coisa. Deus não depende de nós para nada, mas Ele faz questão de nos amar e se relacionar conosco. E nós é que dependemos de Deus, nós somos dependentes. O nosso Deus é independente. Aprendemos também que Deus é imutável quanto aos seus planos, aos seus propósitos, quanto ao seu caráter, quanto ao seu ser. Ele não muda, Ele é perfeito. E por ser imutável, Ele é digno de confiança. Nós podemos confiar nesse Deus que quando fala, Ele faz. Ele não sofre variação, nem mudança qualquer. Não, Ele é imutável, é o que nós aprendemos. Deus também é eterno, ou seja, Ele age na eternidade. Ele é eterno, Ele não tem início, não tem fim, Ele é infinito. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele, além de ser um Deus eterno que sempre existiu, existe e existirá, Ele derrama sobre nós a vida eterna através de um relacionamento com Jesus de Nazaré. Aprendemos também que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, de diferentes maneiras. Nós falamos de 3 manifestações da presença de Deus. Primeira manifestação é a mais famosa, a presença abençoadora de Deus. A segunda delas, a presença sustentadora. Além de Deus ser o criador de todo o universo, Ele sustenta toda a sua criação e o universo com a sua destra poderosa, é o que diz o salmista. E também vimos que Deus se manifesta de forma onipresente, de forma punidora, julgadora, condenatória ou disciplinadora, né? Então, também é uma das manifestações, como por exemplo, Deus se faz presente no inferno, condenando, punindo os pecadores impenitentes, os rebeldes, aqueles que desprezaram o amor, a graça e a voz de Deus através da sua palavra. Deus também é espírito, nós aprendemos sobre isso, e por isso Ele é um Deus também invisível. Nós falamos também um pouquinho sobre isso, você pode assistir nas nossas ministrações anteriores. Deus é onisciente, ou seja, Ele tem conhecimento pleno de todas as coisas, Ele nunca é pego de surpresa. Deus também é sábio, sábio nas suas escolhas, sábio nos seus planos, sábio, Ele escolhe os melhores objetivos e os melhores meios possíveis para alcançar a sua vontade, os seus objetivos. Ele é o único Deus sábio, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. E por último, nós vimos que Deus é verdadeiro no nosso último encontro, ou seja, Ele é a essência, é o ápice, é de toda a verdade, Ele é o padrão final de toda a verdade, todas as suas palavras são verdadeiras e por isso Ele é digno da nossa confiança. E também aprendemos, foi o último tópico que nós abordamos, que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, e esse Deus bondoso, benigno, misericordioso, compassivo, Ele está aqui nesse lugar. Então vamos lá, nosso texto-chave, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela, diz o texto sagrado, do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, entre os humanos, porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus aqui se manifesta, porque os atributos, que é o que nós estamos estudando, quem é Deus, seus atributos, suas virtudes, suas qualidades, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, diz o texto sagrado. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o texto sagrado, de forma resumida, aqui todo esse trecho, do 18 ao 25, fala que Deus tem se irado contra a humanidade, porque muitos homens e mulheres, seres humanos, têm abandonado, têm trocado, a justiça de Deus pela injustiça,
a verdade de Deus pela mentira e pelo engano. Tem se apropriado da impiedade e da perversão entre os homens e tem desprezado os atributos, as virtudes e as qualidades de Deus que se revelam através da consciência do homem, através da voz audível do Espírito Santo, através da sua igreja na comunhão entre os santos, através de vários meios da própria natureza que revela o Deus Criador, através da nossa consciência. Deus fala aos homens o tempo todo, se revela a nós, se faz conhecer, se revela, se mostra a nós. É claro que nós aprendemos não de forma visível, não posso dizer, ó Deus, apareça agora de forma visível. Deus não faz isso. Deus não tem que provar nada para ninguém que ele existe. Pelo contrário, ele faz questão de se revelar, e a maneira mais segura de se revelar e de você conhecer a revelação de quem é Deus é através da palavra de Deus, das sagradas escrituras. Mas muitas pessoas, se achando sábios, se tornaram loucas, trocaram a verdade de Deus pela mentira, trocaram esse Deus invisível, eterno, poderoso, com todas essas características que eu acabei de mencionar para vocês, pelo homem corruptível, pela imagem da criatura, dos animais, dos objetos, das coisas criadas, e por isso Deus os entregou à sua própria imundícia, concupiscência. Essa palavra concupiscência significa desejo desenfreado do seu próprio coração. Isso levou eles a desonrarem os seus corpos e caírem na depravação, imoralidade, idolatria, mentira e toda essa sujeirada que nós vemos nos dias atuais. Então, quando você não reconhece quem é Deus, não procura conhecer a Deus, automaticamente você é levado pela mentira, pelo engano e por tudo aquilo que Satanás tem feito na humanidade nos dias de hoje. E por isso que a ira de Deus tem se revelado dos céus sobre a terra. E nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo no meio da humanidade. Os homens desprezaram a Deus, se alijaram da presença de Deus. Não desfrutam mais das coisas de Deus, pelo contrário, cada dia mais têm se envolvido nas suas sujeiras, nos seus lamaçais de pântanos de sujeira, pecado e imundícia. Mas nós somos diferentes, nós somos aqueles que servimos a Deus. E nós aprendemos uma boa definição de quem é Deus, é que Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. Deus é o Deus do texto sagrado, das sagradas escrituras. Outra boa definição de Deus é: Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar uma característica maravilhosa de Deus. Talvez a melhor definição de quem é Deus. Quando alguém te perguntar quem é Deus, a melhor definição é que Deus é amor. Está lá em 1 João 4,8. Nós vamos estar colocando ali o texto sagrado, 1 João 4,8, Deus é amor, é o que diz o texto sagrado. Olha o que diz, 1 João 4,8, Deus é amor, ele tem se manifestado entre nós, ele é amor, ele é provisão, ele é graça sobre graça, Deus é amor. E eternamente Deus tem dado a si mesmo para o bem de outras pessoas. Nós sabemos na própria pessoa de Jesus que Deus se ofertou, Deus Filho, na pessoa de Jesus, se ofertou a si mesmo para o bem de outras pessoas. Jesus nos diz que o atributo da autodoação, o amor de Deus, estava ativo antes da criação do mundo, é o que diz João 17:24. Antes da criação do mundo, nós já vemos o amor de Deus operando em todas as coisas. Então isso é tremendo. 1 João 4:10. 1 João 4:10. Olha o que diz o texto sagrado. Esse texto é maravilhoso. Nós queremos estar projetando para você. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, esse é o Deus da Bíblia, é um Deus que é amor, é a essência do amor. 1 Coríntios 13 também é um capítulo inteiro que fala sobre o amor de Deus, sobre o amor ágape de Deus, revelado em Jesus. É claro ali que a ênfase está em nós, nos seres humanos,
como um reflexo desse amor de Deus, como um reflexo desse amor ágape, desse amor altruísta, desse amor sacrificial. Mas lembre-se disso, é Deus quem nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro através do envio do seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, é o que diz 1 João 4,10. Você pode crer no amor de Deus. Deus nunca quer o seu mal. Nós falamos semana passada, Deus é bom, Deus é benigno, Deus sempre quer o seu bem, Deus é bondoso, ou seja, sempre quer fazer algo bom para você. Toda vez que algo mal acontece na nossa vida, ou são intempéries, são situações, tempestades que vêm dentro da condição humana, ou são situações que nós mesmos nos metemos, porque Deus, Ele é diferente, Deus é bom, Deus nos ama, e Deus provou isso através do envio do seu Filho, Cristo Jesus, para nos resgatar. Além do seu amor estar ativo antes da criação do mundo, desde lá do Gênesis, até o Apocalipse, até a eternidade, até o perfil profético completo se cumprindo em tudo aquilo que a Bíblia Sagrada diz, desde o início até o fim, o telos de Deus, a finalidade pela qual que nós fomos criados, estar louvando e adorando a Deus por toda a eternidade. Esse Deus que é amor, Ele se revela a nós, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve, também diz em Romanos 5,8, é um texto sagrado lindo que eu quero compartilhar com você. Romanos 5,8, Paulo diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Olha que coisa linda. Tem muita gente que pensa que tem que estar tudo certinho na sua vida para Deus o amar. É um grande equívoco essa linha de raciocínio, esse tipo de pensamento. Não, Deus te amou, na cruz do Calvário Ele morreu, Ele se sacrificou por você, quando você ainda era pecador, no seu estado mais vil, mais terrível, mais completo. Deus demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus ama pecadores. E claro que Deus quer que pecadores se arrependam, para que possam desfrutar do propósito eterno de Deus, que é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, e que desfrutem desse Deus amoroso, desse Deus bondoso, desse Deus benigno, desse Deus misericordioso, desse Deus compassivo, desse Deus longânimo, ou seja, que tem um pavio longo, que não se ira com facilidade. A ira é o último dispositivo de Deus, não é o primeiro. Porque Deus sempre começa com graça, com misericórdia, com compaixão, com bondade, com amor. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Olha o que diz, porque Deus amou e nos amará, meu irmão, por toda a eternidade. Você já pensou um pouquinho sobre isso? Deus não apenas te amou lá na cruz, quando você era ainda pecador, mas Deus te amará por toda a eternidade, se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, por toda a eternidade nós desfrutaremos do seu amor abundante, do seu amor pleno, do seu amor completo. Estamos capacitados também por Deus para dar esse amor livremente às outras pessoas. Todo aquele que desfruta do amor de Deus, da fonte do amor que é Deus, não consegue ficar parado. Ele é uma fonte de amor a jorrar em favor de outras pessoas. Ele jorra, ele derrama esse amor livremente em favor de outras pessoas. Então, meu irmão, se você é uma pessoa muito dura, cara feia, muito, uma pessoa grossa, estúpida, cavala, violenta, isso não é de Deus, isso é carnalidade, isso é porque você está longe da fonte do amor. Porque quem está conectado com esse amor que perdurará por toda a eternidade, ele recebe da fonte do amor esse amor e ele derrama esse amor livremente sobre as pessoas. Você vai ser uma pessoa compassiva, misericordiosa, amorosa, graciosa, carinhosa, afetuosa. Deixa eu te perguntar, você tem vivido a vida assim? As pessoas se sentem amadas por você? As pessoas que se aproximam de você se sentem amadas, acolhidas? Ou condenadas, rejeitadas, fofocadas, criticadas, deixadas de lado, segregadas? Como é que você tem reagido com relação às pessoas? Deus é amor e Deus espera que os filhos de Deus,
os irmãos de Jesus sejam assim como ele é, um Deus que é amor e um Deus que livremente dá amor às pessoas. Na verdade, então, Jesus resumiu a nossa responsabilidade diante de Deus quando ele disse: ame o Senhor seu Deus. Está lá em Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 38. Ele resume, ele sintetiza todas as 600 e poucos mandamentos de Deus em apenas 2 mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e então ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só, a lei de Deus se resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Deixa eu te perguntar, querido, será que você não tem ídolos no seu coração? Será que você não tem colocado outras coisas além do amor de Deus ali? Todo o seu coração. Seu coração não pode ter divisórias, não pode ter ídolos no coração. Deus é especialista em quebrar ídolos do coração. A Bíblia diz amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. A alma é o centro da personalidade humana. É na alma que nós temos o nosso intelecto, ou seja, a nossa mente. É na alma que nós temos a nossa volição, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, que é a mesma coisa. O nosso poder de decisão, de escolhas conscientes. E é dentro da nossa alma que nós também temos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Com todos os sentimentos, com todas as emoções, com toda a nossa vontade, com todo o nosso desejo, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa mente, amarmos o Senhor, com todo o entendimento. O amor a Deus não é uma coisa burra, né? O mundano, o ímpio, o incrédulo, ele acha que os crentes são lesos, né? Os crentes são alienados, os crentes são esquisitos. Irmãos, pelo contrário, a nossa fé é inteligente. A nossa fé é com entendimento. Nós desfrutamos daquilo que nós vivemos. Nós desfrutamos uma experiência real com Deus invisível que se manifesta através das coisas, através da sua igreja, através do seu espírito, através das suas manifestações sobrenaturais, através das experiências com Deus. Vamos conhecendo esse Deus com entendimento, com inteligência, com sabedoria, com prudência. Será que você tem amado a Deus e andado com prudência, com sabedoria, com entendimento, entendendo as coisas de Deus, mergulhando nas Escrituras todos os dias, sabe? Buscando conhecer mais a Deus todos os dias. É isso que Deus quer para nós, querido. Que você ame a Deus com todo o teu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. É uma tríade. Você ama Deus e quando você ama Deus, o amor de Deus é derramado no seu coração. Você vai amar a si mesmo. Vai ter um amor próprio, sadio, equilibrado. Não vai ter espírito de comiseração, de coitadinho, complexo de inferioridade, espírito de miséria, não. E nem superlativo, arrogância, altivez, vanglória, se achar mais do que os outros. Não, você vai ter um amor próprio equilibrado, um amor, sabe, equilibrado sobre si mesmo, amando a Deus. O amor de Deus será derramado nos nossos corações. Paulo fala isso em Romanos 8, através do Espírito Santo. E com esse amor, você vai derramar amor sobre as pessoas. Quem não consegue amar as pessoas é porque na verdade não ama a si mesmo. É porque na verdade ainda não desfruta do amor conectado com o amor de Deus, conectado com o coração de Deus. Quando nós estamos conectados com o céu, conectados com esse amor de Deus, nós amamos a nós mesmos e somos capacitados a amar outras pessoas e nos doar em favor dos outros. Colocar o outro em primazia e o eu em segundo plano. Amar é isso, irmãos. Edwin Cole já dizia na sua obra, né, do Homem ao Máximo. Amar é colocar o outro em primazia, em primeiro lugar, e o eu em segundo plano. Mas existe amor próprio. Deus não quer que você se sinta menos nem mais, mas que você tenha um conceito equilibrado de moderação sobre si mesmo. Vamos ler isso no texto sagrado para você ver que não é uma coisa que o pastor Giovanni está inventando, mas está na Bíblia Sagrada, Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Olha o que diz o texto sagrado. Porque pela graça que me foi dada, Paulo falando aqui, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém.
Ou seja, além tá para cima. Orgulho, arrogância, prepotência, né? Todas essas mazelas que jogam o homem, inflam o ego e jogam para cima. A Bíblia diz: digo que cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Olha só, de forma equilibrada, de forma temperante, com moderação, irmão, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo que Deus repartiu uma medida, uma porção de fé para cada um. E através da nossa fé, a nossa fé equilibrada, genuína, com entendimento, vai gerar o que no nosso coração? Um conceito moderado, correto de quem nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma identidade em Cristo. Quem tem identidade tem destino. Quem não tem identidade fica igual uma barata tonta, para lá e para cá, querendo agradar os outros, querendo se satisfazer, querendo resolver problemas e situações, porque é mal resolvido com si mesmo. Pode ver, toda pessoa frustrada joga suas próprias frustrações sobre os outros, condenando os outros, criticando os outros, sendo religioso, legalista, né, oprimindo os outros. Nem ele consegue resolver suas próprias mazelas e tenta lançar as suas mazelas e frustrações sobre as outras pessoas. A Bíblia está dizendo que cada um pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quanto mais você tiver essa fé madura, essa fé inteligente, mais Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Ame a Deus em primeiro plano. Ame a si mesmo de forma moderada e equilibrada. E ame o seu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que está do meu lado. Para o lado, né, que está ao lado, que necessita ser amado, que necessita de alguma maneira ser acolhido, ser cuidado. Esse é o meu próximo. E mais do que ninguém, em primeiro lugar, é a nossa família. Tem gente que é bom com todo mundo, mas é maldoso com os da casa. Sabe, é bacana, é amigo da galera, gosta de todo mundo, mas maltrata o seu cônjuge, maltrata os seus filhos. A Bíblia diz que Deus em primeiro lugar, em segundo lugar é a nossa família. Porque se nós não tivermos, está lá em 1 Timóteo, se nós não tivermos cuidado com os da nossa casa, nós somos pior do que o incrédulo, diz o texto sagrado. Então, em primeiro lugar, nós temos que amar a nossa família. A nossa família só está debaixo de Deus. Depois nós temos que amar os nossos irmãos da família de Deus. Depois nós temos que amar as outras pessoas, ou seja, o nosso próximo, qualquer pessoa que se aproximar de nós com alguma necessidade de amor, de afeto, carinho, generosidade, doação, serviço, seja o que for. A todos, o nosso próximo, devemos amar. E a Bíblia ainda lança um desafio ainda maior. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Os nossos inimigos. Aí está o grande desafio do cristão. Mas tudo é possível. Então, semelhante ao amor de Deus, o nosso amor deve ser abnegado. O que é abnegação? É entrega, é doação, é sacrifício. O amor de Deus é um amor abnegado. Hoje nós vemos um bando de gente com amor egoísta. Eles querem ser amados, eles têm direito de serem felizes, eles querem ser felizes, mas não são capazes de se doar em favor de outros. Meu irmão, a Bíblia diz: maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você quer colher amor, você precisa semear amor. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semear na carne, você vai colher corrupção. Se você semear no espírito, a Bíblia diz que você colherá vida eterna, virtudes espirituais, qualidades, bênçãos espirituais sobre a tua vida. Semeie amor. Tem uma frase que diz assim: tudo aquilo que nós investimos amor, paixão, prospera. É uma coisa linda. Pode ser a nível profissional, pode ser a nível educacional, pode ser a nível pessoal, pode ser nas amizades, nas relações. Tudo aquilo que você investe amor, dedicação, esmero, esforço, prospera. Tudo aquilo que você dedica amor, paixão, prospera. Porque Deus é amor e Deus faz questão de você prosperar através do amor. Um amor não demonstrado, né, em palavras, nem de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. Coloque esse texto sagrado, Caio, 1 João 3,18. Olha o que diz esse texto sagrado aqui, é muito forte. 1 João 3,18. Olha
Olha o que diz o texto sagrado. 1 João 3,18. A Bíblia diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vou repetir: filhinhos, filhos de Deus, irmãos em Cristo, amados irmãos, não amemos de palavra nem de língua para fora, mas de fato e de verdade. Olha que coisa linda. Por exemplo, quando os missionários chegam lá na África, ou então alguns lugares do Nordeste onde tem pobreza extrema, não adianta você chegar lá e dizer: ah, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida, Deus sonhou com você. Não, irmão, você tem que chegar com um pedaço de pão, você tem que chegar com uma cesta básica, você tem que chegar com algo que vá suprir aquela necessidade extrema que a pessoa está vivendo. Não adianta chegar no mundo das ideias, no mundo da teoria. O amor, ele precisa ser prático. Prático. O amor, ele precisa entrar em ação. Doação. O que é a doação? É você doar de si mesmo e o amor entrar em ação. Doação é o amor em ação. Generosidade. Quando você dizima, quando você oferta, você está dizendo: eu amo essa obra, eu quero me engajar na obra de Deus, eu amo essa família pastoral, eu amo aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. É o amor em ação. Você está me entendendo? A mesma coisa com aqueles que necessitam, nesses lugares extremos, como nós mencionamos. Não adianta falar que Deus é amor, de boca para fora, de palavra, né? Nem de língua, mas de fato e de verdade. Meu irmão é missionário lá na África. Ele disse que a fome é tão extrema em alguns lugares na África que as pessoas arrancam a casca das árvores para comer, a casca da árvore colocam na panela para comer, para ter alguma coisa ali para encher a barriguinha deles. Tenta imaginar você pregar o evangelho num lugar desse. Por isso que a maioria das grandes agências missionárias, quando vão para esses lugares, eles vão de barco, né? E quando chegam lá, levam médicos, enfermeiros, dentistas, levam cesta básicas, levam doação, vão para as aldeias. Se não tem um poço ali de água, eles cavam um poço, levam engenheiros, arquitetos, reparam as casas, para mostrar para as pessoas a fé em ação, o amor em doação. Isso é muito importante, irmãos. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E Deus já provou o seu amor para conosco. Agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor por esse Deus que é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver uma outra característica de Deus. Deus é santo. Deus é santo. O que significa Deus é santo? Salmo 99, versículo 9. O texto sagrado diz: o Senhor, o nosso Deus é santo. A palavra santo, kadosh, né, no hebraico, significa separado para um propósito. No caso de Deus, é claro, é uma separação. Ele é santo quanto ao seu ser, ele é separado, ele tem propósitos eternos, ele é dedicado em todos os seus planos, projetos, em tudo aquilo que ele faz. O nosso Deus é santo, ele é perfeito. Isso significa que ele é separado do pecado e é dedicado a buscar a sua própria honra. Quando nós pensamos na santidade de Deus, nós estamos falando sobre isso. Ele é separado do pecado e dedicado a buscar a sua própria honra. Deus na Bíblia Sagrada, por muitas vezes, é chamado do Santo de Israel. Deus é o Santo de Israel, como por exemplo o Salmo 71, 22 menciona sobre isso. E Isaías 6,3 é o que nós vamos colocar agora, o texto sagrado, Isaías 6,3. Olha o que a Bíblia diz, que os serafins, né, que são anjos, seres alados que estavam ao redor do trono de Deus, clamavam continuamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías teve essa visão gloriosa de Deus, né, um antropomorfismo aqui, ou seja, Deus se revela, né, de forma que os homens pudessem compreender, não que Deus ali é um ser material, visível, não, Deus é invisível, nós já falamos, Deus é Espírito, mas ali Deus se revela ao profeta Isaías, de forma esplendorosa, logo após a morte do seu primo, o rei Uzias. Ele estava sofrendo em meio à sua dor ali, diante do tabernáculo. Ele teve um vislumbre, uma experiência sobrenatural, um êxtase espiritual, e ele diz: eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor.
e ele viu anjos, querubins, serafins, que são seres alados, dizendo continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Será que você tem pensado um pouquinho na santidade do Senhor? A santidade de Deus também fornece para os seus filhos um padrão que nós devemos imitar. No nosso caso, santidade para nós não é perfeição. Só Deus é perfeito. Por isso, ele é separado do pecado e dedicado a procurar, a buscar a sua própria honra. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós podemos crescer em santificação. Existe um processo lindo que começa a partir do novo nascimento e vai até a nossa morte física ou o arrebatamento da igreja, chamado santificação. É um processo contínuo, é um processo progressivo. Dia a dia nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, e a santidade de Deus nos fornece um padrão para que os seus filhos imitem esse Deus que é santo. Levíticos 19, versículo 2, o texto sagrado nos diz o seguinte, em Levíticos 19, versículo 2: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Será que você tem vivido uma vida santa diante de Deus, ou seja, separada para um propósito? Vivendo o propósito de Deus, vivendo o centro da vontade de Deus, buscando a vontade de Deus ou buscando a sua vontade? Vivendo na carne, na natureza pecaminosa, debaixo das inclinações pecaminosas do mal que habita dentro de nós? Ou você tem vivido uma vida no Espírito, conforme Paulo relata em Romanos capítulo 8? Tem um capítulo inteiro dedicado à vida no Espírito. Qualquer dia eu quero ministrar sobre isso, sobre a vida no Espírito, a verdadeira vida de Deus, a vida de Cristo, a vida abundante que Jesus promete. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que vida abundante é essa? É a vida no Espírito, é a vida santa, é a vida consagrada. Também diz Levíticos 19:2, como eu já falei: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Hebreus 12, versículo 14, o texto sagrado, nos ensina que por meio do poder do Espírito Santo, eu e você devemos nos esforçar para sermos santos diante do Senhor. Deve haver um empenho, uma diligência, uma dedicação para crescermos em santificação e honra diante de Deus e diante dos homens. O texto sagrado diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor, é o que diz Hebreus 12:14, meu irmão. E Deus não se contradiz na sua palavra. Se você quer viver a vida toda errada, sabe, toda esquisita, fazendo tudo aquilo que é contrário, que a Bíblia diz que você não pode fazer, e você está fazendo, e acha que pode pintar e bordar, está fazendo graça com a graça de Deus, vivendo uma vida leviana, contrária aos preceitos de Deus, aos mandamentos do Senhor, irmão, a Bíblia está dizendo para mim e para você: sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus também diz no Sermão do Monte, Mateus 5, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Olha que coisa tremenda. Se não houver pureza de coração, santificação e honra diante de Deus, eu não vou ver o Senhor, eu não vou para o céu. E muitos cristãos têm se contaminado com tanto lixo, com tanta abobrinha, com tanta sujeira, através das mídias digitais. Quantos crentes fazendo coisa errada, quantos crentes usando esses meios que são legítimos, que são neutros, que podem ser usados, como por exemplo a internet, pode ser usado para o bem e para o mal. Quantos e quantos estão caindo nas setas, nos dardos inflamados dos demônios, estão caindo nas tentações, nas inclinações do mal, e não estão compreendendo o que o texto sagrado nos diz, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembre-se que santo é separado, é consagrado a Deus, separado para um propósito. Será que você tem se separado para Deus? Será que você tem se consagrado ao Senhor? A Bíblia também diz, o autor de Hebreus nos diz que Deus disciplina os seus filhos. Hebreus 12:10. Deus disciplina os seus filhos para que eles possam participar da sua santidade. Olha que coisa linda, não é a minha santidade, é a santidade de Deus em nós. Porque Ele é santo. E eu desfruto na vida do Espírito, na vida governado com o Espírito Santo, dessa santidade de Deus em nós. Nós somos disciplinados, muitas vezes somos exortados,
muitas vezes somos corrigidos através de irmãos, através às vezes do nosso cônjuge, através até dos nossos filhos. Às vezes os nossos filhos nos dão um puxão de orelha: pai, mas o senhor não falou isso? Ô mãe, mas a senhora disse isso? Irmãos, Deus usa quem Ele quiser para falar conosco. Deus disciplina os seus filhos para que nós possamos desfrutar, participar da sua santidade. Esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo através de qualquer pessoa. Deus usou uma mula para falar com Balaão, e Balaão não ouviu a Deus. Tanto é que ele se tornou uma referência de um profeta que se corrompeu, de um homem que se vendeu, que vendeu a graça recebida de Deus, de ouvir, de falar com Deus, por dinheiro, por corrupção. Se corrompeu e tentou amaldiçoar os filhos de Deus, mas Deus o proibiu de fazer isso. Pelo contrário, Deus tomou a língua dele, a boca dele, em vez de amaldiçoar os israelitas, ele abençoou o povo de Deus, porque contra Deus ninguém pode se levantar. Contra Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então, meu irmão, participe da santidade de Deus. Quando Deus estiver usando alguém, seja o pregador, seja o seu cônjuge, seja os seus pais, seja os seus filhos, seja um irmão mais velho, mais maduro, um colega, um amigo, Deus disciplina os seus filhos para que eles possam participar da sua santidade. Quando estamos nos tornando santos, individualmente e como membros da igreja, nós estamos participando dessa santidade. Antecipamos também o dia em que todas as coisas no céu e na terra serão separadas do mal. Lá no céu o mal não vai entrar. Então, se você tem vivido uma vida maldosa, maliciosa, envolvido com o mal, tomado pelo mal, isso é possível. Tanto é que Paulo fala em Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, o mal, se você não cuidar, ele pode te tomar. Você pode se tornar uma pessoa maldosa. E o texto sagrado diz que nenhum mal entrará no novo céu e na nova terra, nas moradas eternas, no lar celestial. Mal nenhum chegará naquele lugar. Nem o vil, nem o mal, nem maldição, nem nada. O que é a maldição? É o mal em ação. Por quê? Porque uma lei de Deus foi quebrada. Toda vez que você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. Você se quebra quando quebra uma lei de Deus. E o mal entra em ação. Porque você abriu uma porta no mundo espiritual para Satanás adentrar. Os demônios se alimentam de pecado, de sujeira, de lixo. Você tem vivido uma vida gloriosa, abençoada, consagrada, santificada? Ou tem vivido uma vida imunda, tóxica, cheio de iniquidade, quebrando a lei de Deus e se quebrando diante do Senhor? Então preste atenção. No novo céu e na nova terra serão separados totalmente de todo mal. Seremos purificados do pecado e dedicados unicamente à busca da honra de Deus com a verdadeira pureza moral. É o que diz Zacarias 14, de 20 a 21. Glória a Deus. Eu quero terminar com esse texto, então. Zacarias 14, de 20 a 21. Lá no final do Antigo Testamento, Zacarias 14, de 20 a 21. São os últimos 2 versículos de Zacarias. O texto sagrado diz: naquele dia será gravado na campainha dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Santo ao Senhor. Deus é santo. Deus é bom. Deus é amor. Então lembre-se de tudo isso que nós falamos hoje. Hoje nós vimos mais 2 características de Deus. A essência de Deus. A melhor definição de quem é Deus. O Deus da Bíblia. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é amor. E vimos também que Deus é santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Que Deus tenha falado ao seu coração, meu irmão, que você se dedique em santidade e honra diante do Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Entre no nosso site, lá nós temos artigos, vídeos, áudios, 8 cursos online para você aproveitar essa pandemia com coisas boas. Nós temos cursos maravilhosos ali, curso de cura interior, curso de aconselhamento pastoral, olha que coisa linda, curso de aconselhamento, você vai aprender a aconselhar as pessoas sobre as principais mazelas humanas, a culpa, a ansiedade, várias coisas ali, a tristeza, como lidar com essas coisas, como é que elas se processam, tudo isso está disponível ali para você. Tem também curso de batalha espiritual e intercessão, nós temos curso na área de família, curso na área de liderança, tudo cursos com certificação. Se você quiser entrar em contato conosco, nós mandamos o certificado para você, você fazendo ali um resumozinho daquilo que você aprendeu. Nós estamos à sua disposição para que você cresça e floresça no Senhor. Que prossigamos dia a dia em conhecer mais esse Deus. Quem é Deus? E que venhamos a conhecer esse Deus maravilhoso e sermos conhecidos por Ele em nome de Jesus. João 17, capítulo 3, o texto sagrado diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, Cristo Jesus, a quem Tu enviaste. João 17, 3. Que eu e você prossigamos cada dia em conhecer mais a Deus. Então entra no nosso site, faça os cursos, ouça os áudios, nós temos Google Podcast, nós temos os nossos áudios agora também no Spotify, você pode procurar lá Pastor Giovanni Zimmermann, você vai achar lá vários, tem mais de 70 ministrações agora em áudio, tudo disponível para você. Praticamente todos os dias nós estamos produzindo aqui devocionais, 3 vezes por semana estamos fazendo um culto online, para que o povo de Deus seja alimentado, para que o povo de Deus seja abençoado, para que o povo de Deus se prepare para a volta de Jesus. E Jesus está às portas, a porta da graça já está se acabando, se fechando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, meu amigo, minha amiga. Deus é amor, Deus é santo, e ninguém verá o Senhor sem santidade. Se consagre ao Senhor, se dedique ao Senhor, se doe ao Senhor, seja generoso, seja sensível à necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Como nós desafiamos semana passada, faça o bem a alguém, seja bondoso assim como Deus é bondoso, seja generoso, seja doador, seja amoroso, seja gracioso. Esse é o nosso desafio dessa semana. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tiver qualquer pedido, qualquer de oração, necessidade, comentário, ou queira descrever aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde você quiser aí, da onde você está nos assistindo, nós queremos estar conectados com você. Continue conectado conosco e continue mais do que conosco, conectado com o céu. Porque o céu é a melhor conexão que existe para cada um de nós. Vamos orar, feche seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse culto online, te agradecendo por cada vida que se predispôs a estar conosco nessa manhã, ouvindo a Tua palavra, ouvindo essa ministração gloriosa, onde nós aprendemos que Deus é amor. Ó Deus, que Deus é amor, e assim como o Senhor é amor, nós queremos ser amorosos, graciosos, bondosos, misericordiosos, compassivos, assim como o Senhor é. Queremos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nos ajuda a não amarmos, não apenas de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, Pai, em ação, o amor em ação, através da doação de nós mesmos ou através de recursos materiais, de situações, de serviço, de entrega, de renúncia, Pai, em favor dos outros, de forma abnegada, sacrificial, altruísta, como ensina a Tua palavra, o amor ágape, o amor mais lindo, mais extraordinário que existe, ó Deus, exale através das nossas vidas e dos nossos corações, Pai. E como nós aprendemos, queremos ser santos, assim como é santo o nosso Deus, separados para um propósito, consagrados diante do Teu altar, comprometidos com o Teu coração, aliançados com o Deus que é santo, para que um dia nós possamos, em santidade e honra, em consagração diante do Senhor, possamos ver o Senhor assim como o Senhor
Louvado seja o teu nome, e possamos habitar contigo um dia nas moradas eternas, no lar celestial, na nova Jerusalém, no novos céus e nova terra que o Senhor tem prometido para nós, onde não haverá mais o vil, a maldade, o maldoso, o pecaminoso, a maldição, a morte, nem dor, nem pranto, nem choro, nem mazela, nem enfermidade, nem nada disso. Deus habitará no meio do seu povo e nós habitaremos com Deus para todos sempre, o adoraremos por toda a eternidade. Maranata, vem Senhor Jesus. Senhor, volta logo, volta para buscar a tua noiva, o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, acha em nós corações preciosos, corações dedicados, corações aliançados com o teu coração, corações que te amem de verdade, em espírito e em verdade, como o Senhor nos ensina em João 4:23. Que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus, possamos ser como aquela mulher samaritana, Pai, que além de ter um encontro com Jesus no poço de Jacó, ela teve a sua vida transformada, abandonou o pecado, creu em Jesus de Nazaré, bebeu da água da vida, e a partir dela todo aquele vilarejo, toda aquela aldeia se achegou aos pés de Jesus. Foi transformada, foi restaurada através de uma mulher que se entregou completamente ao Messias de Israel, a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe a sermos homens e mulheres de valor, consagrados e santificados na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais e deixe seus comentários. Continue conectado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.